partir de agora, a gente começa o debate sobre uma nova era, tá? Que o Santa Cruz começa a viver e que se materializou nessa segunda-feira com pouca circunstância, tá? Com direito a empresário colocando foto no jatinho, com direito a Boa Tarde Recife, tá? Com direito a um aumento significativo da expectativa da torcida. E à noite, confesso que me surpreendi, uma verdadeira festa, tá? Em frente ao Arruda, na sede do clube. Um número impressionante de torcedores. Foi até o coração tricolor, né, o Arruda, onde pulsa o coração tricolor, para celebrar esse momento. Eu vou até já passar para a gente ver um pouco dessa festa, tá? E depois. Peraí que. Uma festa assim. Veja só. Eu me surpreendi demais com isso daí. Eu realmente não esperava essas cenas no final do dia, Fred, tá? A gente tem 3 vídeos aqui. depois dos vídeos. Inclusive a própria Inferno lá, né? Aparentemente pela música entoada. E aqui o terceiro vídeo. Com o hino do Santa Cruz, tá? Fred, Cássio, manda. vamos lá. Eu moro em Casa Amarela, né? Assim, e moro num prédio como muitos prédios daqui, né? Se for voltado para o outro lado, dá para você consegue ver o Arruda, que é uma área onde não tem tantos edifícios e tem um estádio daquele tamanho ali no meio. Eu tava, quando o Santa disse, em alguns minutos, estava todo mundo esperando que ia ser a SAF, em alguns minutos ia ter, e todo mundo achou que seria o 19-14. Aí acabou sendo 19-14, que é o Santa Cruz costuma fazer esses anúncios, mas já acabou não sendo, ele acabou dando uma mensagem mais ali, de oba-oba ali, o da vinculante veio depois. Mas naquele momento, o canal de comunicação do Santa Cruz já tinha divulgado para a imprensa o anúncio, e aí as matérias começaram a pipocar. E, obviamente, eu escrevi no blog também, tá lá, eu escrevi um texto sobre isso, vou até trazer alguns dados que eu coloquei para cá, porque eu acho que é interessante a gente trazer alguns cenários, mas o ponto é que, nesse momento, quando já estava ali 19-14, 19-15, começou a passar alguns minutos do prazo que todo mundo estava esperando, aí eu escutei, soltaram fogos ali. Aí eu olhei assim e disse, isso é no Arruda. Aí, quando teve, aí eu já fui sabendo, aí eu fui na varanda. Aí quando eu olho, eu vou ficar esperando para ver. Fiquei olhando pro estádio ali. Aí daqui a pouco, explodiu de novo. Aí eu já vi que era. Eu disse, pronto, já é lá, já é festa. Aí começou a aumentar. Aí, uns 10 minutos depois, ligou a sirene. A sirene ficou mais de meia hora ligada. Sirene, que eu não sei se outros estádios têm essa cultura, mas aqui os estádios têm uma sirene que quando você vence, sobretudo grandes jogos, era muito mais no passado, mas você ligava a sirene e meu irmão, eu não sei nem como é que. É uma sirene assim, de um estádio de futebol, um negócio assim, maluco, coisa de maluco, e fica ligada lá quando ganha. E o Santa ligou a sirene. Assim, eu deduzi que foi daqui que eu escutei. Aí eu fui até. A gente gravou mais cedo, né, Fred? A gente tinha gravado uns vídeos que vão entrar em breve no canal aí. 7 vídeos apenas. Um vídeo dividido por 7. E depois eu disse, vou ter que ir pro mercado. Depois eu fui no mercado. Coloquei esse posto lá e tive que correr no mercado para vir para cá e tal. Quando eu tô indo para lá, aí eu escuto buzinaço, porque aqui no Recife tem a cultura de cada clube tem a sua buzina, você consegue identificar um clube pela buzina, não é todo canto tem isso, você tem a buzina do Santa, do Sport, do Náutico, o buzinaço. Cheguei no mercado, já tem 2 camisas do Santa Cruz ali na área de frutas, onde eu passei primeiro. Assim,
Era parecia um negócio de jogo, tá ligado? E quando eu tô dizendo isso, eu não tinha visto ainda esses vídeos, que como eu falei, pode ver que eu tava meio que tava na correria aqui, tava fazendo isso, fui lá e tal. Aí eu chego e tem essa reação bate exatamente o que eu disse, ó, esses caras do Santa Cruz estão vindo em algum lugar, meu irmão. Assim, o cara saiu de casa, botou a camisa, o próprio Arthur, que tá aqui em cima, assim, acho que foi gerando, o cara pegou a notícia, todo mundo sabe, uma felicidade genuína, botou a camisa e foi pra rua. Então foi logo em saída, cheguei no mercado, duas, o buzinaço, eu disse, meu irmão, é como se tivesse sido um jogo, pô. A reação foi não é que teve um jogo, é que ganhou um jogo. Na verdade é isso, você ganhou um Talvez um jogo. título, né? Uma passagem. Não, jogo, como eu falo, jogo grande, nem toda vitória tem Sim. buzina. Geralmente essas buzinas a galera usa mais em feitos maiores e tal. Fogos também. Cássio, né, trouxe aí todo o detalhamento de como chegou para ele, né, e que até geograficamente, Cássio, de nós é o que esteve mais perto do Arruda nessa segunda-feira. E antes da gente mergulhar nos caminhos, né, dessa, dessa proposta vinculante assinada, de para onde caminha a SAF do Santa, até mesmo antes da gente começar a filtrar um pouco a euforia, eu antes preciso que Arthur fale como torcedor. Tá? Arthur, inclusive, está hoje vestido com a camisa de Santa Cruz, o que casa com o sentimento do que Cássio falou, o que casa com os vídeos que circulam nas redes sociais, os vídeos que a gente viu aqui. Então, Arthur, mesmo como torcedor, você é um torcedor de uma linha mais racional, de uma linha que procura informações, de uma linha que não se apega muito em questões folclóricas, que inclusive talvez esse seja até um dos pontos que a gente já fez críticas em relação à forma como a torcida lida com o clube, né, deixando muitas vezes seguir por um lado mais folclórico. Eu queria o seu sentimento, tá? O seu sentimento acompanhando as notícias, o seu sentimento com a materialização dessa SAF, com o perfil dos empresários, com o que a gente pôde saber deles até aqui, e também com a resposta da torcida. Tá? Então você pode aí tranquilamente indo passar por esses pontos aí nessa sua primeira, nesse seu primeiro depoimento aqui sobre, como eu falei, uma nova era no Santa Cruz que começa agora. Boa. Boa noite, Fred, Cássio, Minhoca, Atos, todo mundo que está assistindo. E primeiramente um brinde aqui aos torcedores do Santa Cruz. Agora que eu sou rico, o brinde é diferenciado. Mudou a bebida, obviamente. Outro Scott, Cássio. patamar. Vamos estar no Scott. Está no Scott. E aí, Fred, mas falando sério sobre isso, até hoje de tarde eu estava conversando com o José Everton. Um abraço para ele, que é do Clube 45, torcedor do Santa Cruz. E ele, durante o dia, me mandando vários vídeos, notícias, tweets, né, que estavam repercutindo ali no Twitter. E super animado, né? Super eufórico já desde o começo do dia. E eu falei pra ele, sendo bem sincero, eu disse, ó, eu não sei se eu tô sendo muito, talvez, pessimista. Na verdade, não pessimista, medroso de tudo que a gente viveu com Santa Cruz. Mas eu não tava nesse nível de euforia ainda. Né? Eu tinha, obviamente, o sentimento positivo, né, de muita esperança, mas não estava naquela euforia que do mesmo termômetro que toda a torcida estava, por uma questão, como você falou, de eu ser um torcedor um pouco mais frio, racional e esperar a gente ter mais detalhes da informação da SAF para talvez chegar nesse nível de euforia. Mas quando foi chegando ali no final do dia e a gente teve os anúncios oficiais, essa festa da torcida, vários vídeos ali sendo relembrados, muitos depoimentos assim fantásticos no Twitter, eu preciso ser sincero que eu me entreguei à emoção. Inclusive, eu acho que o primeiro comentário que eu vou fazer aqui, ele tem que ser muito mais pautado na emoção do que na razão, e obviamente depois a gente vai ir para a parte mais da razão e falar realmente sobre números, etc., da SAF. Mas 637 dias atrás, o Santa Cruz estava tendo a pior derrota da sua história, que foi aquela derrota dentro de casa para o Ibis, que fez a equipe ficar sem calendário no ano passado. E 637 dias depois, hoje a torcida do Santa Cruz tem um motivo para se agarrar, para ter esperança. Como talvez nunca tinha tido, ou muito tempo atrás tinha tido. Na minha geração, eu acho que há muito tempo que o Santa não tem uma coisa tão palpável para realmente ter esperança de dias melhores.
E por mais que eu ache que muito da euforia do torcedor tem uma questão uma questão emocionada ali, uma questão talvez de não ter compreendido ainda nos detalhes, até porque esses detalhes não foram, mas eu acho que esse sentimento do torcedor hoje ele é completamente normal e na verdade necessário. Eu acho que o torcedor do Santa Cruz hoje ele tem que viver essa euforia mesmo. Quem tivesse em Recife disponível tinha que ir para o Arruda mesmo comemorar, tinha que desfrutar desse momento. Só a gente sabe o que passou em todos esses tempos, né? O que está passando, porque a temporada do Santa Cruz já começou difícil, já começou com um impacto muito grande, como a gente até falou no programa, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Então acho que esse momento ele é natural e o torcedor tem que passar por isso. E eu queria também deixar uma. E eu me lembro, e até fazendo um depoimento pessoal, né? Que eu falei ali da pior derrota do Santa, que foi pro Ibis. O primeiro programa que eu participei aqui do podcast foi pouco tempo depois daquela derrota, que foi a eliminação do Santa para o Petrolina, nas quartas de final do Pernambucano. Né? O Santa ali já estava sem calendário para o ano de 2025, de 2024, perdão, mas era, querendo ou não, ainda uma esperança de talvez conseguir uma vaga na Copa do Brasil, talvez conseguir alguma coisa no Pernambucano e acaba sendo eliminado de forma vexatória, mesmo o Petrolina tendo um jogador a menos o jogo quase que inteiro. E querendo ou não, passa um filme na cabeça da pessoa e eu acho que quem viveu tudo isso não tem como chegar hoje pro torcedor e ninguém chegar hoje pro torcedor e dizer não, você não deve ficar animado, você deve ser racional, você deve pensar se realmente a proposta é isso tudo. O torcedor ele tem que viver a emoção. Amanhã, depois de amanhã, quando tiver a Assembleia dos Sócios, aí o torcedor deve parar um pouco e analisar realmente de forma mais fria tudo isso que está passando. E eu queria também deixar um depoimento aqui que eu ouvi hoje no podcast Beberibe 285, na figura de Maurício, e eu achei muito interessante, que ele fala assim, para o torcedor, que muito desse movimento que a gente está vendo da SAF do Santa Cruz, não tenha dúvidas que o torcedor ele faz parte de forma muito sólida disso. Cássio ele sempre destaca aqui a força da torcida do Santa Cruz para compor a marca e o Santa Cruz valeu o que vale. Não é o patrimônio É o material maior apenas do ativo, Santa tá no Cruz. meu texto, Arthur. Veja, É isso. a torcida do Santa vale muito mais do que o Arruda. Assim, não há comparação. O maior ativo de qualquer clube de massa é a torcida. E o maior exemplo é o Flamengo. Ou alguém acha que a Gávea vale mais do que a torcida do Flamengo? Se o Flamengo não tem comparação. O maior ativo do Santa é a torcida do Santa Cruz. Exatamente. E eu não tenho dúvidas que o Santa hoje está conseguindo uma SAF que tende, né, que parece ser um negócio muito interessante, pelo que a gente tem de informações até o momento. Tem muito da torcida. Tem muito da torcida que não largou, mesmo nesses momentos complicados. Então, obviamente que a gente tem o mérito de Bruno Rodrigues, que é o presidente, a gente tem o mérito das pessoas que trabalharam ao lado dele para que isso acontecesse, mas tem muito mérito da torcida que seguiu com o clube até o final. Então, torcedor, sinta-se parte importantíssima desse processo que o Santa Cruz está passando. E aos torcedores que no meio do caminho se foram, não estão mais entre nós, por exemplo, o meu avô, Carlos de Recife, que me fez ser Santa Cruz, né? Primeiro passou para o meu pai e depois chegou até mim. Ou então os torcedores que não tiveram essa resiliência, vamos dizer assim, de seguir indo para o Arruda e acompanhando o Santa com afinco. Esse trabalho foi muito pensando nesses torcedores também. Então, que esse momento seja um momento de renascimento, não para o Santa, mas para esses torcedores que ficaram pelo caminho, que muitas vezes deixaram de ir para o Arruda com suas razões, com seus motivos, para que voltem, porque um Santa Cruz forte, ele vai ser feito não só com a SAF, obviamente que a SAF é o ponto preponderante, mas também com a torcida participante, uma torcida que cobre, uma torcida que esteja presente no Arruda, que se associe, e que esteja vivendo o dia a dia do clube. Não é porque o Santa Cruz virou SAF que está tudo resolvido, agora pode deixar aí que vai dar tudo certo. Não, a gente vai falar agora, daqui a pouco, né, de uma forma mais crítica, de que não é que do dia para a noite tudo foi resolvido. Mas eu queria deixar essa mensagem e dizer que, assim, como eu vou ser até repetitivo nesse ponto, eu acho que hoje é o dia que o torcedor do Santa Cruz ele tem que viver essa euforia. E antes que venham torcedores de rivais, que obviamente vai existir, eu já sabia que iria existir comentários desse tipo, de que não, isso só mostra que o Santa Cruz é pequeno, etc. Isso é balela, tá? Porque a gente viu o Cruzeiro, por exemplo, que é um gigante do futebol brasileiro, passar por um processo muito semelhante quando a gente teve a SAF de Ronaldo chegando lá.
Então a gente viu muita euforia, a gente viu muitos torcedores comemorando efusivamente quando a SAF estava chegando. Mesmo depois da SAF de Ronaldo chegando informações de que não era um negócio tão positivo quanto parecia, tinha questões de que, por exemplo, o investimento que Ronaldo ia fazer propriamente dito não era um investimento tão grande, tinha muita questão ali de aumento de organicamente a equipe faturar mais, etc. Mas mesmo assim a euforia que foi grande, porque a gente tem que pesar o momento que as equipes vivem, né? Talvez o momento que o Cruzeiro vivia quando o Ronaldo chega, proporcionalmente, fosse algo semelhante ao Santa Cruz. O Cruzeiro estar 3 anos numa Série B, basicamente sem brigar por acesso, talvez seja proporcionalmente parecido. O Santa Cruz, obviamente, é uma situação mais caótica, mas talvez em nível de grandeza seja proporcionalmente parecido. Então, não ache que isso representa que o Santa Cruz é menor porque fez essa festa. Na verdade, representa a importância desse momento para o clube, que está num momento complicado e que vê isso como uma esperança de retomar dias melhores, assim como a gente já viu vários outros clubes passando por situação semelhante. É isso, tá? Era muito necessário que a gente começasse do começo, né? E o começo, para mim, tinha que ser com um depoimento de um torcedor do Santa Cruz, tá? Mais do que um analista, que aqui consegue se dividir nesses dois papéis, mas nós conseguimos, né? Nós temos, de alguma forma, caminhos para separar isso, e a gente tenta, e às vezes se confunde, às vezes consegue, né, separar tudo muito claramente, e não tem problema nenhum quando a gente não consegue e mistura um pouco as coisas aqui. Desde sempre, no 45 minutos, nunca foi um problema, tá? Passar um pouquinho da linha entre fazer uma análise e deixar o coração vir junto, porque, repito, sempre foi a nossa linha, né? Cabeça e coração andarem lado a lado, porque assim é a vida, assim somos nós, fora daqui, no futebol, no nosso trabalho, em todos os setores da nossa vida, tá? E a partir de agora, a gente entra numa segunda camada, que é uma camada em que a gente tenta entender e explicar um pouco mais do que está acontecendo. Como eu falei na abertura, o dia de hoje, essa segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, ela teve simbolismos, ela teve expectativas, ela teve populismos, tá? Formas de ir mexendo com a massa, até para chegar nessa mobilização da torcida. É o que eu falo, começa com o empresário colocando foto de jatinho em pista de aeroporto. Estamos indo ali, depois chega, boa tarde, Recife, né? E vai escalonando esse sentimento e essa expectativa de que, de fato, aquilo está acontecendo. A SAF está acontecendo. Disso até a festa, né, no final, com as ruas ali, com a Avenida Beberibe e parte da sede tomada por torcedores, a gente viu já vídeos aqui. Eu confesso que eu me surpreendi. Eu achei inesperado uma euforia contagiante, mobilizadora, digamos assim. Eu até acho que individualmente eu imaginava focos de euforia. Eu imaginava que se a gente assiste o podcast Beberibe 1285, a gente teria uma euforia clara ali, em que quem tem um microfone, quem tem uma voz, nos seus vídeos. Eu imaginava isso, mas eu não imaginava que haveria uma força para mobilizar as pessoas a irem até a frente do Arruda e celebrar. Até porque, Fred, só um parênteses sobre isso, bem rapidinho, em título de informação, foi de forma orgânica, né? Não foi um dia, por exemplo, Sim, a é última isso que eu falei. mobilização não foi Eu não assim, vi nenhuma tava uma grande eleição convocação. marcada, tava uma eleição marcada e a galera, ó, vamos marcar de ir porque vai ter uma eleição, ou vai ter um jogo, vai ter uma final, então já tá todo... Foi meio assim, Isso. teve anúncio, todo mundo se mobilizou, acredito que talvez primeiro quem mora perto foi lá e etc, né? E aí, existem estranhamentos de outras torcidas. Arthur definia ali como balela. Eu acho que tem uma parte que é balela, tem uma parte que é para provocação, que a gente sabe que dá no mesmo, mas eu também acho que cabe algum estranhamento, achar que é exagero, que foi
pouquinho desmedido. Eu acho que. Porque, repito, se Arthur é um torcedor do Santa Cruz racional, a gente tem um torcedor do Sport, do Náutico, que tá para provocação, mas também tem aquele cara que é tão racional que na cabeça dele não faria muito sentido isso. E aí ele tem um distanciamento ainda maior que o teu, Arthur, por exemplo, e aí fica mais difícil ainda entender. Tá? O cara não vive tudo que o torcedor do Santa vive, não passou por tudo que o torcedor do Santa passou. Então, entender essa festa, eu confesso que não é para mim a coisa mais simples do mundo, não, tá? E não é assim, como eu falei, eu não esperava essa imagem no final do dia. Ela não me surpreende porque a torcida de Santa Cruz já fez algumas coisas em sua história que não me surpreenderiam uma mobilização dessa de última hora. Mas, se você me perguntar se eu achei a euforia na medida com a etapa da SAF, com o processo, eu acho que foi um pouquinho exagerada, mas não me importa o exagero. Cada um sabe, né, o que sente, sabe o que está vivendo, né, e muito menos me incomoda. Pelo contrário, eu acho até bonito, porque é uma resposta também para algo que para mim é fundamental. E aí eu já vou entrando na análise da SAF. O número de 1 bilhão, a gente já falou isso no vídeo que a gente gravou, é quase que um símbolo nesse momento. Tem sua importância. Quando vier o detalhamento, a gente teve a assinatura de uma proposta vinculante. Quando vier a público todo o detalhamento de como será o investimento, escalonado, direcionado, a gente vai entender melhor o tamanho desse bilhão, o quanto ele é acessível, o quanto ele é inacessível, o quanto ele é fatiado, o quanto vai transformar o futebol do clube. Hoje ele é quase simbólico, mas ele não é só simbólico, porque você poderia ter fechado e ter dito que era 400 milhões. Se existe 1 bilhão, simbólico ou não, quando tudo for detalhado, vai ter que apresentar alguma conta, alguma matemática que chegue nesse bilhão. Tá? Então, tem uma simbologia, mas não é o ponto fundamental. Tá? Para mim, eu vejo 2 pontos fundamentais na SAF do Santa Cruz. O primeiro deles é o momento. O Santa Cruz estava precisando sobreviver. Talvez esses 10 meses sem futebol, combinados com o trauma do retorno, porque os 10 meses eles são tão longos que se romantiza, que a saudade fala mais alto, que algumas coisas ficam esquecidas, e aí o torcedor volta ao estádio, o time perde de um 13 absolutamente frágil, tão frágil quanto, tá? Que não foi para canto nenhum, perdeu o jogo seguinte. Tá? E tudo que foi exposto do estádio, a falta de banheiro, justamente meses depois que se houve uma campanha para tentar consertar pelo menos os banheiros, e nem os banheiros estavam. Eu sinto que o torcedor do Santa Cruz, depois da derrota para o 13 e de tudo que foi exposto no estádio, talvez para muitos tenha sido o tapa na cara mais tardio da realidade, que é de entender que o buraco está fundo demais. O buraco está tão fundo que a gente não consegue reformar um banheiro. Mesmo fazendo campanha, mesmo tendo a empresa dando suporte, a gente não consegue entregar um banheiro, 2 banheiros. Uma torcedora de Santa Cruz não consegue ter dignidade para ir para um banheiro. A gente não consegue mais montar um time. Não é que seja competitivo. Competitivo tem que conseguir. Mas um time que se sobreponha a adversários da mesma divisão. E o Santa Cruz, estando na 4ª divisão, era obrigado a ter um time nesse perfil. Eu acho que essa espera, que esse retorno, deu uma tapa na cara dessas 2 realidades. O Santa Cruz não conseguia mais caminhar. O buraco estava muito profundo, muito profundo. E a SAF era uma saída. Todo mundo já sabia que a SAF era a saída. O que ninguém sabia é que essa saída estava a caminho. Em que 8, 9 dias depois, o Santa Cruz tem uma proposta vinculante assinada. Então, não tem como não tratar como positivo, porque essa SAF, ela é, antes de qualquer outra coisa, uma mão.
uma mão para tirar alguém que está lá embaixo no poço, dizer, vamos aqui tentar levantar, tá? A que preço? O quanto vai se entregar da história, do clube, do patrimônio? A gente vai saber, tá? E aí a gente vai para o segundo ponto, que eu também já tinha trazido naquele vídeo. O grupo de empresários que chega com esse capital, com esse poder de investimento, já tem uma experiência recente no futebol com o Atlético, um clube pequeno de Minas Gerais que estava na 4ª divisão e em 2 anos esse grupo levou para a 2ª divisão e depois vendeu a parte, tá, para uma outra empresa. Já não, esse grupo já não tem vínculo com o Atlético. Fez o trabalho de tirar da 4ª para a 2ª divisão. Esse know-how, tá, não é o maior know-how do mundo. Eu e Cássio falou no vídeo, veja só, subir o Atlético é diferente de subir o Santa Cruz. A gente sabe dificuldades, pressões, até forma com que os adversários enfrentam. Mas subiu em 2 anos, tá, Fred? Exatamente. O trabalho lá começou, o time estava na 3ª divisão do Mineiro. E exatamente. Eu acho que em 6, 7 anos chegou na Série B, algo assim. Então, é bem relevante. Né? Deixa o Fred terminar o raciocínio dele aí. E eu vejo com os melhores olhos possíveis, nesse momento, ter investidores desse perfil. Sabe por quê? Porque hoje, pouco antes de abrir o programa, eu estava com um tricolor amigo meu, ele abriu o celular e disse, estão falando em Jean Carlos. Eu disse, peraí, pô, o Jean Carlos renovou com o Juventude na Série A. Não, mas estão falando em Jean Carlos aí, já estão... Isso vem junto com a SAF. Mas eu imagino que esses gestores, que esses empresários que estão se tornando donos do Santa Cruz, pelo que viveram no Atlético, tá? Pelo que viveram no Atlético, eles são um escudo, até para que a torcida não faça pressão. Vamos trazer João Paulo dos Estados Unidos, vamos trazer Jean Carlos, tá? Para que a torcida entenda o seguinte, ó, esses caras construíram o Atlético com jogadores de um perfil. Então, eles têm um perfil, eles têm um caminho. Eu acho que isso é uma proteção. Eu, se fosse torcedor de Santa Cruz, estaria nesse momento respirando aliviado e confiante de que o clube está sendo passado para mãos que entendem muito mais do que a do presidente, por exemplo, do que o Bruno. Eu não tenho a menor dúvida que Vinícius, Diniz, né, que Márcio... Nem Bruno tem dúvida disso, Fred. Eles entendem muito mais de futebol, tá? E ainda tem o poder de investimento e total interesse pessoal, a partir de agora pessoal, estão colocando o capital deles para ganhar dinheiro. Eles não estão aqui para fazer graça, não estão aqui para reestruturar e fazer renascer o Clube do Povo. Eles querem lucrar o máximo possível com o Santa Cruz. E eu acho que os interesses se conectam. Então eu vejo com bons olhos. E se existem pontos de reticência, pontos para chamar a atenção, não tenho dúvida que eles vão ser debatidos aqui. Sei de alguns, tá? Mas nesse momento eu não iria para a sede do clube, não é meu perfil, tá? Mas estaria pensando em dias melhores, com muito menos ilusão e com muito mais razão. Fred, quando você fala que você não iria para a sede, você não iria em qualquer situação, porque é o seu perfil, não é? Então, da forma como eu vejo, não é porque você acha que foi muito ou pouco, não. É porque você não faria isso por nenhum clube, por nenhum sentimento e tal. E dentro de um universo de 1 milhão, 2 milhões, a nota do Santa fala 4 milhões de torcedores. Assim, mas assim, só para dizer assim, nesse universo do tamanho... Todos sabem que são 6 milhões de apaixonados. Foi diminuído. A nota foi até modesta, porque o ônibus já teve 6. Né? Mas enfim, dentro de mas passou de 1 milhão, vai ter 500 pessoas assim. Qualquer clube.
Então, assim, Fred, é isso que eu tô dizendo. Fred dizer isso que vai, para mim, é irrelevante, assim. Ele tá realmente dando um depoimento pessoal que eu acho que nem precisava, na verdade. Porque aquilo ali é uma parcela que qualquer clube tem. Se fosse o Náutico do Sport, teria isso. E ainda tem um outro fator que tem que se colocar nessa situação. É o depoimento de Arthur. O Santa tá, assim, de 2006 para cá, são quase 20 anos, tem uma participação na primeira divisão, pô. Desculpa, 2007. 2006 estava na primeira divisão. 2007 para cá, já tá beirando 20 anos, é uma participação que é de 2006 e ainda foi rebaixado. Nos últimos, fez até um levantamento, nos últimos 14 anos, são 6 anos na C, 4 na D, 3 na B e 1 na A. E o último ano que eu coloquei no levantamento seria o do ano passado, que foi sem divisão. O cara que viu esse clube definhar desse jeito e tá vendo outras SAFs, tipo, a que acabou de ganhar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, foi um clube que virou SAF há pouquíssimo tempo e que não ganhava absolutamente nada desde 1995. É assim que o cara tá vendo, só, meu irmão, tá chegando aquilo para mim. É assim, o Botafogo não ganhava o Campeonato, não ganhava um título de expressão desde 1995. Aí faz a dobradinha brasileira e Libertadores. Então, o Cruzeiro estava beirando 2 bilhões de dívida, foi comprado uma SAF, já está na segunda, já passou a primeira SAF, o Ronaldo já passou para frente. Aí já começa a comprar jogador por 40 milhões, 30 milhões, 10 milhões, já assim, aquele Cruzeiro de 3 anos de segunda divisão já ficou passado já. E na hora que o Santos... Aí tem algumas SAFs que não deram certo no primeiro ano, a do Coritiba. É uma SAF bilionária também. Não deu certo no primeiro ano. Mas aí talvez vá no ponto justamente do know-how que a gente vai falar mais para frente. O do Coritiba, o Tricorp entrou lá no Coritiba e acabou não dando certo. O do Santos tá vindo nesse cenário, além de ter esse dinheiro que a gente realmente tem que analisar. O clube tem que detalhar mais, não detalhou, só disse que lá 1 bilhão, não falou se é 1 bilhão mínimo garantido. O do Bahia, por exemplo, a SAF do Bahia, é 1,5 bilhão em 15 anos, mínimo. O cara sabe que o Bahia vai ter 1,5 bilhão, não tem condicionante. O Bahia precisa estar na Libertadores para ganhar isso aqui. Não. O Bahia pode estar lá, dizer, o mínimo garantido do Bahia é 1,5 bilhão, pelo menos 1,5 bilhão até 15 anos. Então, essa do Santos, o Santos vai ter que explicar se 1 bilhão é garantido, porque se for garantido é dinheiro demais. Assim, meu irmão, se for garantido é um negócio assim muito bom. E quem está vindo à frente, o Vinícius Diniz, o outro vai ser o gestor, na parte o Cadar deve ser mais a parte financeira, a estruturação financeira do novo Santa Cruz, mas a parte do comando do futebol, tendo essa experiência de Vinícius, para mim, me parece assim que o cara disse, o cara arrumou a fórmula e agora disse, ou eu fico aqui num clube que não tem torcida e essa fórmula vai continuar dando certo aqui, mas o crescimento sempre vai ser, ou eu tento colocar essa fórmula dentro de um clube de massa e qualquer ganho vai ser triplicado, quadruplicado. Qualquer venda vai ser maior, qualquer presença de torcida vai ser maior, qualquer venda de mercado, de produtos oficiais vai ser maior, qualquer visibilidade. Porque o Atlético, com todo respeito, subiu para a Série B, mas de vez em quando alguém passa. O Atlético está na Série B, você meio que descobre que ele está na Série B. Se o Santa Cruz subir para a Série B, qualquer pessoa vai saber que o Santa Cruz está lá. Assim, não vai ser um acesso que você olha e começa o campeonato e aí depois tá jogando, que massa, tá jogando aqui, não. O cara vai saber que o Santa subiu. É diferente o nível de cobrança, mas o nível de cobrança é de retorno também. E esses caras são empresários, esses caras querem retorno. O cara deve estar assim, meu irmão, eu consegui fazer dar certo aqui. Se eu fizer certo nesse outro, o que a gente tava começando a ganhar lá é muito mais, pô. A missão é muito mais difícil porque tem a contrapartida ali. Acho que foi até Alexandre Andrade deu um exemplo muito bom. Eu vou tentar usar as palavras que ele usou, porque no comentário apareceu, até respondeu para Fred, mas apareceu para mim, que o outro era pegar um ônibus, pneu furado e ajeitou. O do Santa é tentar tirar do lugar um navio ancorado. Assim, é muito mais trabalho. E realmente tem uma âncora, que é o tamanho da divisão. Mas assim, toda essa estruturação financeira que vai ser feita, ela deve quitar como foi em todos os outros casos. O do Bahia quitou em um cheque, né? Os caras passaram um Pix e resolveram do Bahia. O do Botafogo tá lá, equacionou, começou a pagar. O do Cruzeiro também, o cara fez refinanciamento. E o do Santa Cruz era dessa mesma forma quando, inclusive, você pega esse texto, é importante pegar esse texto. O Santa botou 2 vídeos, um de Bruno Rodrigues e depois como a gente tá uns prints aqui, Fred fez no slide, o de Márcio Cadar, que é o de cima, e o Vinícius Diniz, que é o de baixo.
que é o seguinte, por exemplo, o texto não... e essa nota oficial, que é uma página só, o comunicado que o Santa Cruz colocou, tem até algumas coisas meio truncadas ali, mas tá lá, que não fala, por exemplo, o período. Mas Bruno Rodrigues confirmou o período. Foi a primeira vez que alguém confirmou, disse, Bruno Rodrigues disse em até 15 anos. Esse texto que a gente está vendo não tem o período. Mas o presidente do Santa Cruz confirmou 15 anos. O texto não diz quando será a SAF, mas o Vinícius Diniz já fala aqui nos próximos meses, porque ele já deixa claro meses, ele usa o plural, porque até essa expectativa, até preciso dizer isso. O Santa joga quinta-feira, a segunda rodada do Campeonato Pernambucano, contra o Petrolino Arruda. Não é Santa Cruz SAF, não, continua sendo Santa Cruz Associação. O Santa Cruz SAF vai demorar um pouquinho para chegar. Essa calma... Mas Arthur tá com a informação, Cássio, que o homem vai conversar com o departamento de futebol, né, Arthur? A informação que eu tenho, e é uma informação não só minha, né? Eu já vi outras pessoas comentando que já vão ter, a partir de amanhã, reuniões, né, com Vinícius Diniz, com o departamento do tudo de forma extraoficial, naturalmente. Ou seja, é o Santa abrindo o caminho, o cara abrindo o caminho para dizer, eu quero que seja assim, tal, mas entre a SAF, de forma oficial, vai ser essa. Detalhe, acho absolutamente natural, porque o Santa vai tentar subir na quarta divisão, mas o Santa precisa ter, no mínimo, a vaga da quarta divisão do ano que vem. E o cara não pode chegar no clube e ter o risco de repente, não ter essa vaga. O cara diz, meu irmão, no mínimo, a gente vai se esforçar para subir esse ano, até porque o texto fala em retomada gradual. O texto tem alguns pontos interessantes do comunicado, que inclusive, a prudência, porque é o ponto que eu ia falar quando a gente trava aqui rapidinho, que era agora vai ser entender a ansiedade da torcida e trabalhar isso também. Porque é isso que eu ia dizer. Quinta-feira, Santa Petrolina é um Santa Cruz Associação ainda. Já vai ter... por exemplo, Vinícius Diniz pode falar o que ele quiser, mas não vai ter nenhum reforço contratado por ele até quinta-feira, tá? Não. Assim, inclusive, maestro, eu acho que essas reuniões talvez sejam mais para ele colher informação do que ele claro, talvez, quais são os contratos, quanto tempo de contrato tem com os jogadores. Talvez é mais coleta de informações do que, assim... Ele não vai na primeira semana agora que assinou proposta vinculante e está interferindo diretamente. Primeiro, não vai interferir em escalação, isso não tem que fazer, até porque isso aí seria, continuaria no amadorismo, isso não vai fazer. Mas eu digo assim, não vai qualificar o time até quinta-feira. O Santa Cruz continua tendo associação, sendo associação, e a torcida vai precisar entender esse momento até que a SAF seja implantada, e eu acho que aí vai ficar muito claro, a partir de agora, é o que nem Ronaldinho Gaúcho. Eu adoro aquela frase dele, Atlético Mineiro e São Paulo da Libertadores. Quando tá valendo, tá valendo. Quando tiver valendo a SAF, e o Atlético, o São Paulo ganhou no jogo, aí no jogo que valia do mata-mata, o Galo passou, né? 2013. Então, quando tiver valendo, aí o nível de cobrança, inclusive, passa para eles. Nesse momento, continua sendo o Santa Associação preparando o terreno para a SAF. Esse processo vai ser difícil, e como o próprio texto diz, já quando for SAF, que vai ser uma volta gradual. Se o Santa Cruz conseguir fazer o que o CSA fez, que é o único caso, por exemplo, não é fácil, que só um time conseguiu. Só o CSA conseguiu ir da quarta para a primeira, subindo uma divisão todos os anos. A quarta divisão existe desde 2009. De 2009 até 2024, só um clube saiu da quarta divisão para a primeira divisão, subindo com 3 acessos consecutivos. Não é fácil. A volta do Santa vai precisar ser gradual, até porque o projeto, quando eu costumo dizer, vai colocar 10 anos, 15 anos. Isso que, quando o cara fala de investimento, é que por contrato o cara tem que investir isso nesse prazo. Mas se o cara é o dono, quando passar esse prazo, o cara estiver ganhando dinheiro, o cara vai continuar investindo. Pô. O cara vai naturalmente vai querer fazer que o clube seja autossuficiente, mas se isso acontecer, porque o clube já deu certo, e se o clube estiver quase dando certo, o cara vai lá aportar. O próprio texto deixa muito claro que faz parte de um fundo que tem 280 bilhões, ele não é o dono do fundo, naturalmente, mas é um dos sócios que está dentro de um fundo bilionário. Então, quando fala que a SAF do Santa vai ter R$1 bilhão, de repente, na hora que estiver dando certo, tu acha que meu irmão, a gente precisa de mais 50 milhões. Não boto mais 50 milhões, não. Vai aparecer, pô. Em algum momento. Então, isso é para fazer a roda girar. Vai ser a longo prazo. A volta, se o Santa Cruz conseguir uma volta imediata, coisa que só aconteceu uma vez no futebol brasileiro, o jogo dos caras já vai estar ganho. Mas se não acontecer, que seja gradativo, pô. Por exemplo, se for a cada 2 anos subir uma divisão, em 6 anos está de volta à primeira divisão, porque no cenário atual não havia a menor expectativa de que isso fosse possível. Tipo,
Esqueça. Tire 13 de janeiro, até 12 de janeiro. Até 12 de janeiro. Alguém falasse, ó, em 6 anos o Santa tá na primeira divisão. Ninguém, pô. Do jeito que o Santa em 6 anos está de volta. Agora, em 13 de janeiro, você já consegue imaginar que em 6 anos, repito, pode até estar antes, pode estar em 3, mas eu digo que até 6 anos o Santa pode estar de volta à primeira divisão. Para mim, isso já é uma mudança muito clara. Em 24 horas, para mim, já se delimitou um tempo mínimo para isso acontecer, para você conseguir estipular uma coisa para acontecer. Enfim, e além do investimento, o know-how muito claro, para mim, o trabalho do Atlético, ele é... A única coisa que ele não tem, e obviamente ele vai querer ter isso, é a experiência de viver num clube de massa e dar certo no clube de massa, porque o retorno, a cobrança vai ser maior, o retorno para ele, empresário, investidor, vai ser muito maior. Mas contornando a pressão natural de um clube de um clube de massa, contornando isso, e não é fácil contornar, até porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Poucos conseguem, assim, não é uma casta pequena de dirigentes que no futebol brasileiro consegue contornar isso, de clubes desse perfil. O trabalho que ele tem da execução do futebol, para mim, é um excelente cartão um excelente cartão de apresentação, tá? Assim, o trabalho do Atlético é realmente assim animador. E é o que foi sempre dito em relação ao Bahia, numa outra escala muito diferente, naturalmente, que era o seguinte: tá chegando um rio de dinheiro, mas também tá chegando um grupo que mexe com isso aqui, com o futebol. Sempre falou, o Bahia ganhou duas coisas ali: uma montanha de dinheiro e o know-how do Grupo City. Nesse caso, está se trazendo, não está sendo um cara que simplesmente é rico. Está trazendo alguém que, além de rico, trabalha na área e já tem sucesso recente na área.